Fala, meus amigos do sétimo ano, estamos aqui com geometria mais uma vez, beleza? Então hoje a gente vai relembrar algumas coisinhas e vamos falar de alguns macetinhos aí para você memorizar essas formulazinhas que a gente deu aí, tá certo? Primeiro aqui, ó, a primeira fórmula que eu falei para você memorizar na aula passada é a fórmula do comprimento da circunferência, que é C é igual a 2πr. Pô, professor, como é que eu vou memorizar isso? Lembra o seguinte, ó, C é de comprimento de uma circunferência. A circunferência é uma borda normalmente de catupiry, vamos botar assim. E borda de catupiry, o que isso tem a ver, professor? Borda de catupiry, ó. C, K, D, chu, pi, e aqui uri. Olha que lindo. Catupiry, C2πr, beleza? Borda de catupiry, você lembra da forma de C2πr, é fácil de lembrar, ok? Outra coisa que eu quero que você lembre é das unidades lá do seu sexto ano, tá certo? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Como é que eu lembro delas? Lembra do K, cagada, mole, do coelho, malvado. O que isso tem a ver, professor? Lembra aqui, ó. Cagada. Olha as letras. K de quilômetro, H, hectômetro, que não tem a M, é só HM, cagada, cagada, mole, M, do coelho malvado, D, C, M, ok? Então eu preciso lembrar dessas unidades. E a gente está falando aí de unidade de superfície, ou seja, estão falando de área. Se estão falando de área, essas unidades vão estar elevadas ao quadrado. Então tem quilômetro ao quadrado, metro ao quadrado, que são os mais comuns. Mas tem hectômetro, tem todas as unidades elevadas ao quadrado. Beleza? Porque eu estou falando de área. Vamos ver aqui então os exemplos de unidades de área. Vamos supor que dentro de uma malha quadriculada eu tenho um quadradinho aqui de unidade 1 metro. Ou seja, um comprimento dele é 1 metro. Se um comprimento desse quadradinho é 1 metro, o outro quadradinho é 1 metro. E metro vezes metro é metro ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 metro ao quadrado de área. Então esse espaço que for utilizado aqui, ó, é 1 metro quadrado. Então eu preciso lembrar da figura. E esse daqui, professor, como é que eu vejo? Eu vejo um retângulo, ó, base. Lembra da fórmula da base? Eu tenho 3. E a altura eu tenho 2. Como é que é a forma do retângulo? Do triângulo, desculpa. Base vezes altura sobre 2. Então vai ser 2 vezes 3 sobre 2. 6 sobre 2 eu tenho 3. Se for metro, é metro quadrado. Mas se não tiver unidade de eu boto unidade de área, UA. Ok? Então se você não conseguir perceber nessa malha quadriculada que tem 3 quadradinhos inteiros aqui, ok. Você vai lá e usa a fórmula dessa figura. Olha esse outro caso aqui. Quantos quadradinhos inteiros eu tenho? 1, 2. Você está vendo que esse completa com esse, mais um quadradinho? Aqui eu também tenho 3 unidades de área, mas eu consigo perceber visualmente que um completa o outro. Eu posso pegar esse e completar aqui, ó, que esse espacinho aqui tem o mesmo espaço desse aqui. Ok? Então, ou fórmula ou visualmente você vai ver o tamanho dessa área. Normalmente é por fórmula, a gente vai ver daqui a pouquinho mais um pouco dessas fórmulas que você já viu no sexto ano, tá? E outra coisa que eu quero que você pense é convertendo essas unidades, tá certo? Como que eu faço para converter unidade? Como assim, professor? Se eu tenho 1 metro quadrado, como que eu vou para centímetro? Se eu tenho de unidade, eu vou para outra. Então, você vai anotar essas 3 regras aqui, ó. Primeiro, você vai ver a direção. Depois, você vai contar as casas. Depois, você vai multiplicar por 2. Por que multiplica por 2? Porque está elevado a 2. Por isso que eu tenho que multiplicar por 2 a quantidade de casas. Vamos ver? Vê a direção. Metro para centímetro. Olha a tabelinha. Metro para centímetro. Você viu que a direção foi para cá? Quantas casas ele andou? 1, 2. Não foi 2 casas? Como é metro ao quadrado, então eu vou andar quantas casas com a vírgula? 4. Porque se eram 2, eu multiplico por 2, 4 casas. Então eu vou botar o 12 com 4 casas, ó. 12 e vou completar uns zeros aqui, ó. 0, 0, 0, um monte de zero. Quando não tem nenhum zero aqui do lado, o zero não fica aqui escondidinho no final. Quando não aparece o zero está aqui no final. Então, como se o zero estivesse aqui. E eu vou andar quantas casas que eu falei? Eu vi que eu vou andar 4 casas, que eram 2 que eu andei e multipliquei por 2, 4. Então, ficou aqui, ó,
1, 2, 3, 4 e agora eu coloco a vírgula no local correto. Depois que eu coloco a vírgula, eu posso pontuar para eu ler, de 3 em 3, ó. 120.000,0 ou 120.000, o quê? Centímetros quadrados é equivalente a 12 metros quadrados. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. 50 decímetros quadrados, quero transformar em decâmetros quadrados. Decímetro, tá aqui. Decâmetro, à esquerda, 2 casas. Então agora eu vou andar à esquerda. Quantas casas? 1, 2. Ver a direção, esquerda. Contei casas, 2. Multiplico por 2, 4 casas que eu vou andar. Tá certo? Para a esquerda. Então, 50, 50,0. Vou botar aqui, ó. 50. Como eu vou andar para a esquerda, eu completo alguns zerinhos aqui de leve. Marquei aqui, ó. Quantas casas vou andar? 4. Então, eu vou andar, ó. Não pode ser nenhuma a mais, nenhuma a menos. Tem que fazer com